Boas-vindas, pessoal. Tá todo mundo me escutando direitinho aí? Sim. Olá, estamos sim. Oi, gente, eu tive que passar um batom quando eu sabia quem é que ia estar aqui, porque tem uma mulher aqui que ela só anda muito linda, né, Dani? Eu só te vejo perfeita aí. E aí eu sempre tenho que passar um batom quando eu vejo essa mulher. Não sei por quê. Mas vamos lá. Sim, você também, tá? Também te amo. Senão ela reclama depois, gente. Claro, né, gente? Então, vamos lá. Boas-vindas para todos e todas que estão nos assistindo aí. Para quem não me conhece, eu sou a Karine Cordeiro. Eu sou curadora da X-Tech Conference. Sou líder de comunidade de mulheres aqui de Belo Horizonte, as Parleiras BH, coautora de livros na Jornada Colaborativa. Tenho formação em sistemas de informação na UNA. E tem mais algumas outras coisinhas que eu faço por aí. Além disso, sou mamãe do Carlos e do Miguel. Hoje ninguém vai ter a honra de vê-los na live, porque eles costumam aparecer nas lives aí de surpresa, mas hoje eles não vão aparecer por aqui não, porque eu tranquei a porta. Mas pode ser que algum gato apareça, então estamos em casa. E a gente vai começar agora o nosso painel. Antes de mais nada, eu queria que as nossas queridas maravilhosas se apresentassem por ordem alfabética, para ficar mais fácil. Lores, estou morrendo de saudade. Opa! Ordem alfabética e sem briga, tá, gente? Si. Olá. Oi, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui na Campus Party. E que saudade da Campus presencial. Meu Deus do céu. Nossa, saudade de estar vendo todo mundo. Sou Ciranda, né, de Moraes. Eu sou fundadora do X-Tech. X-Tech é um movimento que visa fortalecer a presença das mulheres na tecnologia. A gente está completando 5 anos de atuação e estou muito feliz de estar aqui e agradecer a Karine por ter aceitado o convite de ser a mediadora hoje, né? E assim, é muito importante, né? A gente ter esse momento aqui sempre de troca, de discussão, ao longo desses 5 anos, como que as coisas já mudaram. Então, assim, a X-Tech já impactou em mais de 1 milhão de pessoas, né? Nesses 5 anos, a gente faz hoje o maior evento para mulheres da tecnologia do Brasil, vai ter em novembro, e já estamos aí na preparação, e é isso. Então, estamos aí abertos a essa discussão tão importante hoje, né, que é passar para a página 2, nesse assunto que é diversidade e inclusão. Então, a próxima seria eu, né? Gente, que prazer imenso estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Lores, você não conheço ainda, mas vou ter a honra de conhecer aqui nesse painel. Olha só, gente, eu sou a Daniela Marinho, podem me chamar de Dani, tá? Hoje eu trabalho como analista de dados, / Analytics Translator na ThoughtWorks, e hoje eu atuo diretamente com a Latam Airlines, então tô lá trabalhando com dados, tá? Hoje eu também tô muito ativa na comunidade, faço parte da X-Tech, né, desde 2017, então é um prazer imenso poder acompanhar essa história maravilhosa e estar aqui também representando a X. E nesses últimos 8 meses, 9 meses que eu tenho me aventurado aí com dados e tenho também uma perspectiva muito grande de poder trabalhar ainda mais com dados, visando o que representam as mulheres de tecnologia no Brasil, né? Porque às vezes a gente encontra muitos cases de estudos globais, mas nada específico para o Brasil. Então, eu quero poder trabalhar isso também junto com a X. E é um prazer imenso estar aqui para falar com vocês dessa segunda página, que eu estou ansiosa para poder falar sobre isso. Prazer imenso estar aqui. Ah, legal demais. Então, pessoal, eu sou a Lorena. Primeiro, está sendo uma honra, está sendo um prazer estar junto com essas 3 mulheres maravilhosas aí. Karine, que também estou morrendo de saudade, cara. A gente que trabalhou mais ou menos 1 ano juntas aí. E, assim, Karine me envolveu em muita coisa legal, muita coisa dentro da tecnologia, que foi um prazer para mim conseguir trabalhar. Eu hoje no mundo de TI, eu trabalho como QA, já faz mais ou menos uns 8 anos.
Hoje eu estou tendo uma oportunidade de trabalhar mais à frente dos testes de performance, estou assumindo um desafio aí. Hoje eu estou trabalhando na Prime Control, juntamente também com a galera da C&A. E em paralelo a isso, eu também continuo atuando de alguma forma, desenvolvendo e tentando buscar melhorias, né? Até na própria vida, na sociedade da mulher, né? Seja ela negra, seja ela branca, a mulher no geral. Então, assim, tenho tomado algumas frentes em relação à parte do feminismo também, isso junto tentando encaixar a realidade da tecnologia. Então, eu sou daqui de Belo Horizonte, mas estamos aí sempre tentando atuar com todo mundo, e vai ser um prazer conhecer cada um de vocês depois daqui também, e, de novo, está sendo uma honra, viu, gente? A honra é toda nossa, Lores. Inclusive, a Lores tem podcast aí, depois você deixa para a galera podcast sobre... Como é que é o nome do seu podcast? Meu podcast é o Somos Podcasts. A gente tá no hiato de uma temporada aí, mas somos eu e mais uma amiga. A gente fala exatamente dessa parte da diversidade, a gente conversa bastante sobre a questão do meio LGBT, da homossexualidade, e agora também eu tô tendo uma iniciativa de começar a trabalhar com música negra, então vem novidade por aí também. Ai, maravilhosa, gente. Maravilhosa. Não, já tô pensando na Lores já vai para a X-Tech Conference também. Com certeza. Ô, gente, a Ciranda e o merchan dela são os melhores, né? Assim, estamos aqui. Toda vez que eu apresento alguém para Ciranda, essa pessoa já vai para a conference, daqui a pouco tá participando de eventos 1000 pelo Brasil, então acostuma, viu, Lores? Aparece uns negócios muito aleatórios com a Ciranda. É só rolê aleatório. O rolê é o seguinte, é inspirar, engajar, capacitar. Então, colocar a mulher no lugar de fala. E a Karine falou bem, quando a gente conhece alguém, vem cá, você tem muito para compartilhar, você tem muito para inspirar outras mulheres, então é isso. E eu sou dessa, sabe? A Lori sabe que eu puxei ela também, eu acho que eu sou evangelista até de esquina, né? Porque eu passo se eu vejo uma menina na rua, eu já tô chamando ela para vir para a área de tecnologia. Às vezes a menina não sabe nem do que eu tô falando ali, e eu tô chamando ela para vir para a área. Bom, gente, mas as apresentações foram feitas, né? A gente tem a intenção de trazer um pouco essa discussão da diversidade hoje, a inclusão, além do hype. Por que a gente quer falar sobre isso, né? Já tem muito tempo que a gente está falando sobre é necessário ter diversidade nas empresas, tem muitas empresas por aí falando, mas a gente precisa ir para a página 2, e aí hoje a gente quer sair daqui com pelo menos uma ideia do que deveria ser essa página 2. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, eu queria que a gente juntas aqui construísse uma definição para esses dois termos, porque eu acho que a gente escuta, né, diversidade. O que é diversidade para a gente? A gente escuta as definições que tem por aí, que as pessoas fazem, mas que eu queria fazer juntas, nós 4 aqui, construirmos esse termo. O que vocês acham? Bacana, vamos lá. Então, eu vou fazer assim, começa, já que você falou bacana, Lores, começa com você e a gente vai complementando. Não, ótimo. Então, eu acho que a diversidade, ela está muito ligada a oportunidades iguais para todo mundo. A gente não consegue ser diverso enquanto a gente ainda escolhe com quem a gente consegue dar certas coisas. Então, a oportunidade, ela também tem que ser diversa. Dani? Eu também agregaria algo que é engraçado, né? Porque acho que, ao mesmo tempo que explicar a diversidade sem fugir da palavra diversa é difícil, né? Eu acho que é muito difícil. Mas outra palavra que me vem à cabeça é pluralidade. Né? Todo mundo ter um espaço de fala, todo mundo ter um espaço de escuta, de poder se expressar, de poder crescer. Eu acho que quando a gente está nesse ambiente onde a gente consegue ter essa oportunidade de maneira igual, né? Eu acho que esse é o que me vem assim no coração quando eu tento falar de diversidade de uma maneira mais humana, né? Que não somente o que as empresas muitas vezes fazem no sentido de marketing, etc., mas é ser plural. Acho que isso que vem mais forte na minha cabeça, assim. Show, sim. E eu vou completar com uma frase aí que é sempre muito falada, né? Que diversidade é você chamar todo mundo para festa e inclusão é chamar para dançar, né? Então, as pessoas realmente se sentirem ali incluídas, estarem realmente participando de uma forma igualitária, ter todas as oportunidades, né?
Eu acho que é muito, quando você fala de diversidade, a inclusão tem que vir, assim, como obrigatória, né? Não existe diversidade sem inclusão. Gente, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, acho que uma das primeiras coisas que aconteceu comigo, eu fui parar num projeto que a gente estava, a empresa estava em crescimento, estava sendo vendida, e a gente ia ter que mudar de prédio. E toda vez que a gente está falando sobre diversidade e inclusão, eu me lembro muito de um diretor que a gente estava falando, eu estava muito envolvida na obra, né? Porque a área de tecnologia, ela se envolvia muito porque a gente precisava preparar todo o ambiente, né? E a gente estava ali, eu no meio da reunião, não tinha nada a ver com o meu escopo, mas estava falando sobre a construção de banheiros acessíveis. E eu me lembro como se fosse ontem, ele falando assim, eu preciso contratar pessoas para trabalhar por causa da lei, né, de inclusão, de PCD, mas eu não necessariamente preciso contratar uma pessoa com cadeira de roda, um banheiro que é para pessoa que usa cadeira de roda, ele é mais caro, então eu não vou fazer, e se vocês quiserem contratar, contratem pessoas com outras deficiências. E eu olhei para aquilo e hoje eu percebo, depois de tanto tempo, né, ter passado por várias outras empresas e entender o que realmente é diversidade, eu enxergo principalmente a definição do que não é diversidade e inclusão, e o que não são empresas diversas e inclusas, né? E aí, nesse contexto, já que a gente está aqui construindo, a gente construiu, beleza, a gente já tem o que é diversidade e inclusão. Pluralidade. Eu também tenho essa mesma Meu filho daqui a pouco entra, mamãe, repete comigo. Pluralidade. Beleza, agora vai sair. Pluralidade, oportunidades iguais para todo mundo, e não só ter oportunidade, mas eu acho que ter a possibilidade de que essas pessoas se expressem e estejam inclusas efetivamente no ambiente, né? Eu acho que muitas vezes a gente até esquece que na verdade tem que ser assim, né? A gente tem que esquecer que existe uma diferença, seja ela qual for. Tem que ser tão natural que a gente nem perceba que existe. Isso, para mim, é diversidade e inclusão genuína. E aí, pensando nisso, quais são os efeitos práticos, assim, no negócio mesmo, que vocês enxergam quando uma empresa se importa genuinamente com essas questões de diversidade e inclusão? Vocês conseguem perceber? Eu acho que começa aí da contratação, né? Então, a gente tá falando sobre ter, né, um processo de contratação que também seja igualitário. Então, vamos começar do início, né? Não adianta a empresa, igual, por exemplo, muitas empresas que procuram X-Tech, a gente quer fazer employer branding. Não adianta ter employer branding se você não tem uma cultura, se você não tem um código de conduta, se você não tem uma forma de contratar que chame, né, que realmente ela abrace, né, a diversidade, inclua, e não leve isso, né, como um viés inconsciente ali na hora de contratar. Então, assim, eu acho que o primeiro passo aí, né, acho que nem assim, acho que hoje a gente vai falar, o primeiro passo é a empresa entender que isso é importante. Eu acho que hoje a gente tem já uma massa crítica, né, de conscientização, que as empresas agora estão reconhecendo a importância disso, né, até pelo ESG, enfim, por todos os índices e todas as questões que estão, né, agora em voga. Mas, assim, primeira coisa, você quer contratar? Ok. Como é que está seu processo de contratação, né? Segunda coisa, como é que está a sua cultura? Não faz sentido você fazer todo um esforço de contratação, de diversidade, para chegar lá, a sua cultura, o seu ambiente de trabalho não for um ambiente inclusivo, não for um ambiente ali seguro, né? Você vai perder todo esse esforço que você fez para contratar quando a pessoa chegar e começar a conviver dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente. Enfim, então acho que o primeiro passo aí é olhar para dentro, né? Então, eu acho que talvez, eu até
falaria que existem 2 passos paralelos, talvez. Por quê? Até fazendo uma provocação no sentido de que, beleza, eu abri a porta para poder contratar essas pessoas, né, para realmente trazer diversidade, etc. Mas como está dentro, como eu vou receber essas pessoas, deveria também ser um passo paralelo à contratação. E eu falo no sentido de, não, beleza, vamos supor que tem uma empresa que está começando agora a colocar, vou falar mais da pauta de mulheres aqui, que é a pauta que eu mais sou mais ativa na comunidade a respeito de contratação de mulheres na tecnologia, né? Se uma empresa não sabe se posicionar ou não sabe como direcionar uma vaga para o público feminino buscando aumentar a diversidade de mulheres dentro da empresa, eu acho que ela tem que também buscar aprender com outras empresas que estão mais maduras nesse processo, né? Por quê? Porque não existe só a abertura das portas, sendo que também existe um ambiente seguro que eu preciso contratar para poder mantê-las, né? Porque senão é muito fácil também contratar e quando chegar aqui dentro eu vou falar assim, poxa vida, não era a empresa que eu imaginava, porque não, beleza, tem uma campanha maravilhosa de contratação de mulheres, mas como que está esse ambiente interno onde eu cuido para que as mulheres sejam ouvidas, para que as mulheres trabalhem também, que sejam lideranças técnicas e estejam à frente de projetos técnicos também. Então, acho que é muito nesse sentido de como que a gente também trabalha internamente, eu acho que esse, para mim, talvez seja o ponto principal, sabe? E eu até falaria assim, me atreveria a falar que talvez esse seja um passo antecedente. Como que eu me preparo melhor para receber essas mulheres e para que elas fiquem comigo mesmo e que cresçam comigo como empresa, né? Então, eu vejo que muitas vezes as empresas querem contratar mulheres, mas quando chegam nesses ambientes, as mulheres encontram um ambiente hostil, onde elas não têm voz nas reuniões, onde elas não têm oportunidade de crescimento técnico. Então, eu vejo muito nesse sentido, como que a gente pode melhorar e também crescer nesse ambiente para que realmente a gente ofereça um ambiente seguro para que elas continuem, sabe? Eu acho que só realmente encaixando aí, que eu concordo demais com a Ciranda e a Dani falaram, e talvez seja um reflexo até de tudo isso que venha, até um pouco antes da contratação, né? A mulher está preparada para realmente entregar aquilo que se espera dela, né? E isso, de fato, é uma questão social, né? Às vezes a gente precisa esconder certas coisas, a gente precisa de agir de outras maneiras. Então, assim, é muito importante que até dentro do currículo ali mesmo, da forma de se apresentar, a mulher, ela tenha essa forma também de realmente dizer a verdade ali, né? De ser realmente clara de como ela é, como que a expectativa, né, em relação à própria carreira em si, na própria empresa, porque, de certa forma, a gente vem de um histórico, né, que a mulher vem conquistando o mercado de TI hoje, mas isso, durante algum tempo, não era nenhuma realidade, né, e existiu transformações. E hoje também eu vejo que também existe essa necessidade de transformação até na forma mesmo de chegar a isso. Então, eu acho muito importante que não seja, às vezes, em algum momento, não seja um eliminatório, né? Essas questões, que cada vez mais a gente possa estar dentro dessa diversidade, dessa pluralidade mesmo, e continuar com a contratação de mulheres e tudo mais, e, de fato, que ela se apresente, que ela se mostre realmente daquilo que, de fato, está sendo esperado e que exista um encaixe da expectativa dela com a realidade da empresa. Eu acredito que a gente ainda tem um longo caminho aí, e se a gente pegar os outros recortes também, isso vai ficando cada vez pior, né? A gente tem a mulher, que a gente já acho que aqui em Belo Horizonte, eu estava lendo um dia desses sobre percentual de mulheres desenvolvedoras em Belo Horizonte, que é 2%. É um negócio assim, que é fora do comum, né? Eu Karine, sou desenvolvedora, faço parte de 2% da população de desenvolvedores de Belo Horizonte. É muito assustador isso. Se você leva esse recorte para mulher negra, se você leva isso para outras populações minorizadas, tá? Porque nós não somos minoria, desculpa, qualquer pessoa que vier falar comigo que eu sou minoria, eu não sou minoria, eu sou uma população minorizada que alguém minoriza, tenta, pelo menos. Se a gente leva isso para pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, né? Alguma situação especial,
fica cada vez pior. Mas para a empresa, eu acho que do ponto de vista de o que a empresa ganha quando ela assume genuinamente que ela é uma empresa diversa, ela ganha imensamente em inovação, porque a gente traz vários pontos de vista diferentes aí, né? Você sabe, a mulher tem os pontos de vista dela, tem as vivências que ela teve. Uma pessoa negra tem vivências completamente diferentes. Se você trouxer isso para o universo da empresa, isso muda, faz com que as pessoas ali dentro tenham comportamentos melhores. O ambiente, querendo ou não, ele acaba ficando melhor. Eu acho que eu já trabalhei em ambientes muito masculinizados, basicamente com homem, e era muito tóxico, realmente. Eu me tornei uma mulher tóxica e, graças a Deus, eu me livrei disso. E quando eu vejo um ambiente mais inclusivo, para mim, é bem melhor. Porque eu tenho a liberdade de falar, eu sou mãe de 2, os meus filhos entram na minha reunião e isso não faz com que eu seja uma profissional pior. Pelo contrário, muitas vezes as minhas vivências fazem com que eu tenha uma desenvoltura melhor em vários aspectos. Então, acho que o que a gente ganha, principalmente com um ambiente diverso e plural, né, como a Dani trouxe para a gente aí, é essa diversificação até no repertório que a própria empresa tem, sabe? Não sei se vocês concordam. Bom, e aí... Posso falar? Pode. Uma coisa. Não, só que eu queria só adicionar no que a Lorena falou, que eu acho assim, as mulheres precisam também muito de mentoria ainda, né? Então, eu acho que a gente precisa se fortalecer como rede. Tem um dado, assim, que a gente... os homens, quando tem lá, a vaga tá lá, então tem 10 pré-requisitos. Os homens sabem 5 e falam que sabem os 10. E as mulheres sabem 8, né, e não aplicam para a vaga. Então, assim, realmente a gente ainda precisa realmente se empoderar e ter essa questão da mentoria para saber se posicionar. Isso que ela falou é muito importante. Quais são as suas expectativas? O que você visualiza? Para isso é bom que a gente procure, né, ter mentoras. A empresa entenda também, né, que ela tem que se abrir para isso, se abrir para ouvir e guiar a mulher, né, guiar a mulher dentro disso, guiar a mulher dentro da carreira. Então, eu acho que isso também é uma coisa que é uma página 2, né, é uma página 2, a empresa entender culturalmente de onde que vem, né, esse comportamento, né, feminino, para que a empresa esteja junto com a mulher, para que ela a guie para a carreira. Então, assim, mentoras. Eu acho que mentoras são fundamentais. Então, eu queria só complementar isso, porque um programa de mentoria interno também também está na página 2. Então, eu acho que é muito importante falar sobre isso. E mentoria externa, gente, é bom demais, né? Eu sei que a Dani faz isso, a Si faz demais. A Lores, eu não sei, mas eu acho que a gente, nós, mulheres, que estamos na área de tecnologia, se cada uma de nós mentorar uma menina, uma mulher, uma menina, eu tô falando porque eu vou muito para as meninas, gente, mas uma mulher na área de tecnologia, é um crescimento para a gente, sabe? Você acaba que você desenvolve um pouco mais o seu senso a sua carreira, você coloca ela também um pouco mais em questão, né? Então, você melhora a sua e melhora da outra, né? O apoio, a rede de apoio, ela é muito importante. Você criar uma rede é muito importante para a gente, enquanto mulheres da área de tecnologia, população minorizada, que precisa e deve se fortalecer cada vez mais para que a gente tenha ambientes mais saudáveis para todo mundo, né? Porque eu acho que ambientes que têm mais mulheres tendem a ser mais saudáveis. Sim, e quando a gente fala, a Ciranda falou em relação a se fortalecer, isso é tão importante porque, assim, a gente já tem um contexto em que o próprio mercado de TI ele é um mercado que tem tido uma solidez durante esses anos, né? Então, a gente sabe também que isso forma certos nichos, né? E, assim, é sempre muito importante você ser visto, você ser
de certa forma, você aplicar para demonstrar aquilo de fato. E a partir do momento que esses grupos, seja eles no geral, ou seja, pequenos grupos, vamos colocar de mulheres negras interagindo entre si, de pessoas com deficiências interagindo entre si, é fortalecer outros nichos. E um pouco do que a Karine falou, isso também. Quem perde em relação a não contratar, a não conhecer, a não desenvolver essas pessoas são as empresas. Então, isso é de interesse mútuo, e isso é muito importante, né? Então, essa parte de fortalecer os grupos em si, a partir desse momento, a gente também fortalece o mercado. Então, a partir do momento que é interessante para todo mundo, tem que ser. Fantástico. E também agregando um ponto, né, sobre, entrando no contexto aí, pandemia, né, os países que tiveram melhor performance em relação ao combate ao coronavírus foram países que tiveram, que foram comandados por mulheres, né, no sentido de estarem à frente do Ministério da Saúde e poderem sair aí e terem uma vacinação melhor, mais acelerada, e o país já está voltando a acelerar economicamente falando, né? Então, acho que isso é muito importante. Acho que, assim, se a gente for trazer a literatura e trazer as notícias e trazer estudos feitos a respeito da diversidade, eu acho que a segunda página, para mim, é que as pessoas já deveriam buscar e saber desses números, porque esse já é o passo 2, já era para estar, sabe? Tipo assim, o passo 1 é ainda buscar informação. Pô, gente, a gente está em 2021, entendeu? Não faz sentido a gente estar aqui e ainda ficar falando da importância de se falar que menos de 10% globalmente das pessoas desenvolvedoras do mundo são mulheres. Então, assim, isso já é assim. Vamos para ir para a página 2? Gente, a página 1 já deu, já falamos demais. Tem conteúdo para dar e vender na internet, de fontes renomadas, de que a gente pode comprovar de que a diversidade é algo que só beneficia empresas, associações, enfim. Então, acho que assim, a página 2 para mim é muito nesse sentido de, beleza, gente, já sabemos que a diversidade traz muitos benefícios, já sabemos o quanto a diversidade é algo importante, um pilar, e que deveria ser um pilar, né, para qualquer sociedade. Só que agora, para mim, a página 2 beleza, já sei, estou ingressando mais mulheres, estou ingressando mais a comunidade toda que eu tô falando, aqui eu tô falando mais de mulheres porque é a minha, hoje é o que eu batalho para falar sobre mulheres na tecnologia, mas assim, colocamos aí todas as nossas pluralidades, tá? Então, acho que assim, como que a gente faz agora para que essas pessoas tenham realmente ambientes que façam com que elas sejam produtivas, sejam ouvidas e etc. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu onde eu trabalhava, e eu sei que é difícil até falar para mim, porque assim, muitas vezes as pessoas querem realmente, só por garantir que estão dentro da lei de inclusão de pessoas PCD, de PCDs, né? E aí eu fico pensando assim, beleza, vamos supor, essa pessoa é surda, e ela entrou na empresa, ela já tem vários anos de empresa. E quais foram as oportunidades que eu dei para essa pessoa realmente? Ela é uma pessoa desenvolvedora. E quais oportunidades eu dei para essa pessoa trabalhar dentro de um projeto de tecnologia? Então, assim, eu estou dando oportunidade para essa pessoa se desenvolver tecnicamente? O time que está trabalhando com essa pessoa sabe das necessidades dessa pessoa? Como que eu, como pessoa desenvolvedora, consigo fazer um pareamento, que é o quê? 2 pessoas trabalhando na mesma atividade, com uma pessoa surda na época de pandemia, de forma remota? Já pararam para pensar nisso? Como que essas pessoas estão trabalhando? Sabe? Então, assim, existe toda uma rede, e que, Karine, seu exemplo, eu acho que é uma coisa que mais deve acontecer. Porque, assim, para eu manter... Eu falo do exemplo do banheiro, tá? Porque, assim, caramba, não é pouco dinheiro que as pessoas têm que realmente investir. Mas, gente, a segunda página já tá assim, olha, já entendemos também que tem que investir grana, tem que dedicar tempo, entendeu? Então, assim,
E eu vou falar bem sincera pra vocês, quando alguém fala pra mim assim, ainda não vejo ainda, tipo, qual a necessidade ainda de colocar uma vaga ainda só pra mulher, ou só pra pessoas com deficiência, gente, vamos pra página 2, sabe? Eu acho que já não é mais uma pergunta que a gente deveria fazer, apesar de que aqui é um pouco desabafo também, sabe? Mas assim, eu sei que a gente tá num ambiente seguro aqui pra falar, mas assim, eu sei que ainda a gente tem que fazer um trabalho muito grande pra poder virar essa página. Infelizmente, tem gente que tá na página, nem abriu o livro, sabe? Tem gente que ainda nem abriu o livro. E eu fico pensando assim, caramba, o que a gente pode fazer como comunidade para realmente fazer com que todo mundo vá para a página 2 de maneira mais rápida, sabe? Enfim, pensei várias coisas aqui, gente. Mas deu pra gente entender bastante coisa. Eu acho que é bem complicado, né? Eu converso muito com a Cia, a gente costuma, de vez em quando, o botãozinho fica ligado, né? A gente fala assim, poxa, cara, definitivamente uma empresa que fica, no meu caso, eu sei que com todas vocês deve acontecer, que mexe com comunidade, as empresas que chegam pra gente, eu quero contratar uma mulher sênior, me indica aí. Eu já falo assim, cara, prepara as pessoas. Não adianta nada você chegar aqui na comunidade pedindo mulher sênior se você não tá abrindo para contratar e formar pessoas aí. Tá difícil de achar qualquer pessoa sênior no mercado, né? O mercado, as pessoas sêniores que tem, eu vou dizer as mulheres sênior que eu conheço, elas estão ou em empresas que já se preocupam muito com diversidade, estão estabilizadas lá e super gostam do ambiente. Então, para mudar para uma outra empresa, ela teria que ter... Normalmente, as que eu conheço, elas olham, poxa, aquela empresa realmente se preocupa em contratar mais mulheres? Aquela empresa realmente se preocupa em ter mais mulheres no seu quadro? Então, é bem complicado isso. E quando chega uma empresa mandando para mim que quer uma pessoa sênior e pede para eu indicar, eu falo assim, cara, prepara. Começa a contratar menina júnior, começa a fazer formação de pessoas aí, porque se você não formar, você não vai ter gente, você não vai conseguir. E não é só mulher, né? Aí a gente leva isso para outros recortes também. Se você não começar, essa empresa que está ali... Poxa, a gente tem tantas empresas que estão do lado de comunidades. Por que não desenvolver a comunidade que está perto dela ali? Fazer programas de treinamento, programas de formação. Isso que é a página 2, sabe? Começar a investir em formação de pessoas diversas, de populações carentes, sim. Não vamos falar, eu vi um dia uma empresa falando assim, eu vou lá na escola do meu filho, escola particular do meu filho, falar sobre tecnologia. Eu quase falei um palavrão aqui, mas, gente, a escola particular que o seu filho já está provendo informação para ele. Desculpa, mas tá. Se a escola não tá, você tá. Então, escola particular, é lógico que a gente quer trazer mais jovens, mas a escola particular não é o lugar. Você quer fazer diferença? Vai na escola pública. Começa lá da escola pública, disseminando a sementinha, empresa. O dinheiro que você vai gastar para poder fazer uma ação na escola pública é infinitamente pequeno para que você consiga preparar pessoas. E aí, o que você ganha com isso? É só gente preparada? Não. Você ganha fidelização. Uma pessoa que vem de origem humilde, que consegue arrumar um emprego numa empresa boa, que pague um salário decente, ela tende a ficar mais tempo. Aí vamos falar de estudos, né, Dani? As pessoas que entram em empresas, em programas de formação, tendem a ficar mais anos nessas empresas. Então, você tem retenção de conhecimento, sabe? As empresas precisam passar a olhar para os programas de formação com melhor olhos, né? Porque senão a gente vai continuar, essa conversa vai acontecer de novo ano que vem, vai no outro e por aí vai. E daqui a algum tempo, a página 2 vai ser, inclusive, as pessoas começando a escolher produtos de empresas que pensem em diversidade. Por que a gente tem empresas aí que estão se destacando? Algumas empresas, startups, estão se destacando com o tema diversidade, sem necessariamente falar dele. Porque elas são
diversas genuinamente, entregam produtos que pensam na diversidade e que são produtos que as pessoas se identificam mais, porque tem diversidade lá dentro. Eu me identifico muito mais com um produto que foi desenvolvido, foi pensado por uma pessoa por uma mulher, por exemplo, porque uma mãe, porque ela entende um pouco mais do meu universo, do que de um produto que foi desenvolvido por um homem que não é pai. Isso é fato. Então as pessoas, eu acho que a página 2 é começar a pensar em desenvolver pessoas. Impacto social, se não está pensando, cara, empresa que não está pensando em impacto social, ela deveria estar voltando para a escola para estudar um pouquinho, né? Porque a gente aprende, né, gente? Não abriu nem o livro ainda, não abriu nem o livro. Ela precisa voltar para a escola, tá lá no Mobral, como dizia antigamente, né? Tá no Mobral, ela precisa se desenvolver nesse aspecto. Querem complementar aí? Eu acho que o SG é um termo que agora está em voga, né? Então, assim, mas é um termo de 2004. Então, se a gente for pensar, olha aí, 17 anos, né? E mais uma pandemia para esse termo vir aí em voga, falar, né, da questão ambiental, social, governança. E eu acho que isso, né, que está acontecendo, todos esses índices, esses dados que estão sendo gerados de produtividade, de como os colaboradores ficam mais engajados em ambientes diversos, porque eles têm mais liberdade, né, para expor ideias, enfim. Então, esses dados, né, agora a gente começa a falar de outro lugar, né, então lá quando a gente começou lá em 2017, a gente estava falando de um lugar ainda que era um lugar de compromisso social, né, e hoje a gente começa a falar de outro lugar, que é o lugar da produtividade. Então, além do compromisso social, né, todos esses dados, todas essas pesquisas vêm trazendo, né, esses índices, que as empresas, por exemplo, podem ter 35% mais de chance de se destacar no seu setor, se ela tiver diversidade. Então, assim, todos esses dados, eles trazem essa atenção dos investidores. Então, além disso tudo que a gente fala aqui, né, sobre a questão da população minorizada, da questão do compromisso social, da questão da sustentabilidade, os próprios investidores agora entendendo que essas organizações, essas instituições, essas startups, aqui a gente não está falando de só empresa grande, a gente está falando de empresa grande, média, pequena, a gente está falando sobre começar certo, né, para quem está começando uma startup agora. Então, assim, tem já dados de que essas empresas que são, mas as instituições, empresas que são mais diversas, elas têm um melhor resultado a longo prazo. Então, o investidor, ele vai querer colocar o dinheiro dele aonde? Né? Então, isso é bom, foi bom, porque a gente tem aí projetos, assim como o STEC tem 5 anos, tem projetos que têm décadas, né? Visando aí a inclusão, visando toda essa questão de responsabilidade social, e agora chega essa questão dos investidores. Então, assim, gente, quem está começando startup agora, ou quem vai buscar investimento daqui a um tempo, saibam que o SG, a questão de sustentabilidade, que no S de social está a diversidade e inclusão, está sendo olhada, entendeu? Então, e a gente está falando de coisas assim, que não é mais, assim, daqui 10 anos não vai ter mais empresas SG, empresas não SG, né? A SG é o novo normal, daqui 10 anos todas as empresas têm que ser SG. Então, isso traz um outro posicionamento, traz um termo que estava 17 anos, que foi criado em 2004, em uma ação da ONU. Agora, todo mundo quer falar sobre ESG. Então, chegamos a uma massa crítica de conhecimento que podemos agora passar para a página 2. Né? A gente não consegue mais falar, né, com quem não abriu o livro ainda. Então, eu acho que isso tem a ver com muita coisa. Claro, a pandemia deu um impulso, assim, maior agora. Mas, assim, tem a ver com a questão do aquecimento global, tem a ver com a questão da mudança da geração, né? Então, assim, a nova geração cobrando posicionamento, cobrando novos comportamentos. Então, é todo um contexto que gerou isso, que agora ou você se adapta,
ou você não é mais, né? Então, acho que é isso, acho que é assim, enxergar isso, né? E vamos embora para a página 2, para a página 3, para que a gente chegue logo ao final desse livro, né? E a gente não precisa mais de falar sobre isso, né? Eu acho que seja uma coisa natural, né? Enfim, eu acho que agora é um outro, a gente está num outro contexto, né? Então, 5 anos depois, estou falando do meu posicionamento, o Baldani falou assim, a questão da mulher, também na questão da Xtec, a questão da mulher, então a gente chega em outro patamar. E o que a Karine falou é a tendência, são as universidades corporativas, né, formação interna de talento, não adianta buscar vaga unicórnio no mercado, porque essas mulheres estão em empresas realmente, onde elas se sentem realmente inclusas e que elas veem uma carreira pela frente dentro daquela empresa. Então, é isso. Acho que outra questão da página 2 são, sim, a formação, né, interna de talentos às universidades corporativas. Bom, a gente tá vendo a galera mandando aí, algumas pessoas foram falando, né, sobre... eu trabalho numa empresa que só tem mulher, mas os diretores são os únicos homens que tem, né? A gente fica parando para pensar, ainda tem pessoas que pensam que mulheres não podem fazer certas coisas, né? Infelizmente, eu vim, inclusive, com meu copinho aqui, ó, lugar de mulher onde ela quiser. Então, reforçando, mulher pode fazer o que ela quiser, inclusive gerir, e somos muito boas gestoras, tá? Não sei se estão assistindo por aí, mas somos muito boas gestoras, inclusive. A gente está quase caminhando para o final, eu sei que já tem perguntas aí, e eu vou deixar a nossa última pergunta, acho que podia trazer para a gente a pergunta do público, e aí, por fim, a gente fecha. Pelo que acompanho no mercado de TI, ainda há diferença salarial entre homens e mulheres? Alguém quer falar? Se você que é das acompanhadora dos índices. É como se fosse o seguinte, é obscuro, mas todo mundo sabe que sim, né? A gente tem uma questão muito interna sobre isso, né? Eu lembro do escândalo que teve do Google, né? Há uns anos atrás, poucos anos atrás, que realmente até lá no Vale do Silício, lá no Google, as mulheres estavam recebendo menos que os homens. A gente tem questão também, por exemplo, falar de uma situação que aconteceu até foi em Belo Horizonte, que é a questão das empresas equilibrarem os salários, né? E aí eu lembro que quando isso foi muito interessante, porque quando chegou uma empresa de São Paulo aqui pagando um salário a mais, todo mundo queria saber quem que estava atrapalhando o mercado, que estava oferecendo mais o salário, né, o salário maior aí no mercado. A gente está falando de uma coisa bem regional, mas que agora se perdeu, porque com a contratação remota a gente teve aí essa libertação, né, agora de questão de salarial. Mas eu acho que sim, existe sim. E muito mais importante que isso, talvez a gente tenha que colocar em questão, além dessa questão salarial, tem a questão de plano de carreira, né? Então, a gente está falando que as mulheres realmente, existe teto de vidro ainda, então as mulheres realmente não chegam em cargos de liderança, então isso ainda tem que ser colocado né, na mesa, porque não adianta falar que não tem, porque realmente tem. Eu posso trazer alguns dados. Recentemente eu tive fazendo um vídeo sobre mulheres da tecnologia e eu fui buscar algumas informações de fontes que ninguém pudesse falar assim, de onde você tirou isso, sabe? Porque, assim, tem muito tempo que eu escuto que, porque as mulheres ganham 30% menos. E eu queria muito entender de onde que veio isso, né? E aí eu fui pesquisar e existe um relatório global esqueci a palavra em português agora, mas é um relatório global sobre finanças no mundo de empregos e etc. E fala que se uma área de atuação for considerada feminina, homens e mulheres ganham 33% menos. Então, vamos supor,
Aí eu tenho até um exemplo aqui. Então, vamos supor que existe uma área que é dominada por homens, onde os homens representam cerca de 95% das pessoas que trabalham. Essa pessoa vai ter um salário 30% maior do que se ele ou ela trabalhasse em um ambiente de ocupação dominado por mulheres. Então, né, tirando um pouco do que sempre falaram, 30%, não é algo especificamente para mulheres, mas olha só, se a área for considerada feminina, homens e mulheres ganham 30% menos. É algo, né, de se questionar. E aí tem vários outros dados muito interessantes. Assim, globalmente, nós mulheres representamos 7,7% dos cargos de tecnologia, tá? Enquanto isso é pelo relatório global anual, na verdade, da Stack Overflow, que é um site de tecnologia, de fórum e etc., muito conhecido na comunidade de tecnologia. E um último ponto que eu queria trazer é o seguinte: enquanto homens buscam empresas com melhores tecnologias para se trabalhar, as mulheres buscam vagas em empresas de tecnologia com melhores culturas. Isso também está no relatório anual do Stack Overflow. E olha que interessante, né? Eles estão buscando já, tipo, eles não estão nem aí para a cultura. Eles querem se desenvolver tecnicamente, querem se desenvolver na carreira, e não estão preocupados com o ambiente com que eles vão trabalhar. Já elas não. Então, isso mostra, não sei para vocês, mas para mim mostra uma diferença muito grande, né? Porque, além disso, você coloca um funil muito grande, porque são poucas as empresas que a cultura é realmente interessante para estar. Então, imagina, a gente, além de se preocupar com o crescimento de carreira técnica, a gente também tem que se preocupar com a cultura, porque senão, se for uma cultura que não está preparada para me dar voz e espaço para falar e para crescer tecnicamente, eu não vou ficar nessa empresa. Então, enfim, amo dados, gente. Se eu pudesse, falava aqui a tarde inteira. Dani, eu acho... Desculpa, Karine, mas quando você fala dessa questão da cultura mesmo, porque a primeira coisa que me vem à cabeça é a mulher tá buscando a segurança. E a gente pode citar N motivos por que ela precisa dessa segurança, por que ela precisa se sentir segura nesse tipo de ambiente. Isso é muito social, né? Isso é muito de todas as mulheres passando por isso. E só um comentário em relação a essa questão salarial, a gente pode puxar um pouco desse comentário, né? Que foi dessa diferença ainda em não acreditar na área de gestão para as mulheres e que se elas se encaixam talvez na área organizacional. Então, assim, a gente já vê essa discrepância de salário a partir do momento que a gente também está colocando essas coisas em questão. Então, ainda é muito existente, né? Infelizmente. É muito complicado. Eu acho que isso aí eu vou pedir só para uma pessoa responder essa, porque a gente precisa fechar. Mas eu acho que é legal a gente responder qual a forma ideal para a inclusão profissional. Vocês acham que esse passo tem que ser dado primeiro pela empresa? Eu posso dar o meu ponto de vista se alguém completa? Olha, a inclusão profissional, eu acho que é uma obrigação de todos, beleza? Eu trabalho em uma empresa e eu, enquanto estou lá dentro, eu acho que eu tenho a minha função social de lutar por ter inclusão profissional dentro da minha empresa. Eu faço a minha parte, não só dentro quanto fora da empresa. Porém, eu acho que tem que ser algo em conjunto. Não tem como a gente falar assim, primeiro para a empresa, porque a gente continua tendo pessoas que não enxergam o seu redor. Então, por mais que a gente queira que as empresas pensem, quem está no topo são pessoas que, às vezes, não têm nem noção dos problemas sociais que as outras pessoas têm. Então, eu acho que é algo em conjunto. As empresas não vão, daqui a algum tempo, poder escolher não pensar em inclusão. Mas hoje eu acho que é uma obrigação de todos. Inclusão deveria estar como algo que está no plano de carreira desde o júnior até o sênior, e ele também lutar por inclusão na área. Mas as empresas têm a sua obrigação, sim. Alguém? Eu posso complementar no sentido assim, na minha opinião, eu acredito que tem que ser pela empresa o primeiro passo, tá? Porque quando eu falo empresa, ela inclui quem tá na liderança dessa empresa. Sim. E se ela impõe essa cultura, acaba que a gente filtra também as pessoas que vão para essa empresa. Então, eu posso dar o exemplo muito da ThoughtWorks, né, que é a minha empresa atual. A gente tem uma diretoria de inclusão social. Então, assim, é algo que você já percebe que, puxa, se alguém não está
não está por dentro ou não quer se relacionar com isso, claramente vai passar longe da porta da ThoughtWorks, né? Então, assim, eu acho que quando começa pela empresa e a empresa constrói essa cultura muito forte, as pessoas que estão dentro dela absorvem essa cultura e conseguem também difundir essa cultura para fora dela. Então, eu acredito muito que é um passo muito importante, claro, também concordo com você, tá, Karina? Acho que tem que ser algo de todo mundo. Mas para mim o primeiro passo deveria ser o posicionamento da empresa, sim. Mudou meu ponto de vista. Obrigado. Bia, nós não vamos conseguir porque a gente precisa fechar. E aí, para fechar, infelizmente, eu preciso fechar com... Já que a Dani trouxe sobre o posicionamento da empresa, né? A empresa que não é diversa, o que ela precisa fazer para começar? Porque hoje a gente, beleza, aquela que você trouxe a TOTOS, que já e a gente fica muito feliz de saber das empresas que tem, né? Que já tem essa cultura. E a empresa que não tem, o que nós podemos fazer para ajudá-las? E aí a gente já finaliza, cada um já vai finalizando, dando o seu tchauzinho pro pessoal. Gente, tô falando muito, vou deixar alguém falar primeiro. Vai lá, Lores. Então, deixa eu ir lá, gente, vamos lá. Então, eu acho que é isso, o que a Ciranda insistiu aí, eu também passo a insistir desde agora, é isso, contrate mulheres, chame mulheres, faça mulheres serem vistas, conheça mulheres, então, assim, eu acho que esse é o essencial para a gente virar essa página aí, porque a página 1 já foi ditada, gente, então, assim... Se você ainda não abriu o livro, como a Dani falou, abra, mas assim, já começa a pensar na página 2. E acho que o essencial é isso. Traga quem tem o que dizer pra gente, sabe? E assim, tem muita mulher aí que tem a capacidade imensa. E a gente precisa não só conquistar o nosso espaço, mas fazer com que as nossas outras conquistem também. Então, eu acho que é isso. Comece por aí. Comece por chamando e identificando mulheres, gente. Sim. Eu vou concordar aí, né, com a Dani, assim, com todo mundo. Eu acho que, enfim, gente, a gente falando de pontos de vista, né, muito similares, né, do mesmo lugar, do lugar da mulher na tecnologia. Alguém perguntou, a Bia perguntou, né, como se posicionar sem parecer forçado. Primeira coisa, olhar para dentro, né, você tem que ter esse olhar da sua cultura, do seu código de conduta, enfim, você tem que ser, né, primeiro você tem que ser, não adianta você trazer um tanto de gente e você não vai conseguir sustentar, né, realmente vai ser forçado. Então, assim, olhar para dentro, se construir, né, como uma empresa diversa. Muitas empresas me perguntam, você acha que tem que ter um setor de diversidade e inclusão? Aí, quase que eu falo assim, se você está perguntando é porque precisa. Porque, gente, precisa de alguém pensando nisso. Porque se você precisa de fazer uma mudança muito grande de cultura, precisa de alguém pensar nisso em todas as esferas. Não pode deixar para quando tiver tempo, vamos olhar isso. Tem que ter alguém preocupado com isso. Tem que ter alguém realmente encarregado de pensar diversidade e inclusão em cada ação, em cada momento ali, né, do que a empresa está vivendo. Então é isso. Para finalizar, já despedir, Karine? Então, eu queria mandar um beijo para todo mundo, um abraço para todo mundo que está assistindo, na live especial a Amora, a Érica, a Manuela, que está aqui, linda, a Lorena mandou recado. Gente, muito obrigada por esse momento aqui, obrigada a todo mundo que assistiu, e com certeza vocês só de estar interessadas, né, nesse tema, vocês já são parte da mudança. Então, todo mundo que está aqui já é parte da mudança, um grande abraço. E vamos X-Tech Conference 2021, em novembro. Essas maravilhosas aqui da tela, todas estarão. Abraço a todo mundo. Gente, muito obrigada. Eu falo de tecnologia de uma maneira divertida lá no meu Instagram, então se vocês quiserem me seguir, é @soldanimarinho. Obrigada pelo convite, foi uma conversa maravilhosa. Um beijo para vocês. Gente, muito obrigada, foi uma honra. Eu espero ver vocês de novo. A gente tem outras oportunidades de conversar. Excelente, muito obrigada mesmo. Obrigado por todo mundo que esteve aí também. Obrigada, campuseiros. Gente, eu entrei assim com a minha cabeça sacudindo mesmo, porque eu sou campuseiro, eu já acampei, assim, eu precisava falar que foi muito bom estar aqui. Estive
participando de hackathon, já subi no palco, joguei, enfim, e tá aqui hoje liderando o painel, tá sendo perfeito. Ô, Campus Party! Ai, eu ouvi o Tunico aqui na minha cabeça falando oi, o Gandalf lá, ó, com a cabecinha. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente. Muito obrigada, Lores, por ter aceitado. Dani, sim, amo vocês, gente, vocês são muito perfeitas. Obrigada demais. Paty, obrigada porque estava aí no back ajudando a gente. E continuem, porque a programação da Campus está perfeita. Continue com a gente. Beijo. Beijo, galera. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau.